Então, muito bem, vamos lá fazer a leitura do nosso primeiro texto de hoje, Mateus 18, 23 a 35. Tem até uma recomendação que depois que foi editado a cartilha, o Guilherme percebeu que ele colocou a citação errada aí e passou por revisão, outra revisão e mais uma revisão, mas passou. Então você pode anotar aí na sua cartilha que é a partir do versículo 21. Então nós vamos ler lá no nosso grupo do capítulo 18, versículo 21 até o 35. É provável que algumas Bíblias já tenham essa divisão, não sei, né? Mas enfim, vocês, se não tiver, mas já agora vocês sabem, podem anotar na cartilha de vocês. Porque se a gente não ler o versículo 21 e o 22, meio que fica no ar essa parábola, como se ela entrasse assim do nada, né? E ela tem um porquê, né? Tem um porquê que Jesus conta essa parábola. Acharam? 18, 21 a 35. Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura primeiro, depois pode pedir para outra pessoa ler também, com outra tradução, para a gente aprofundar bem nesse texto. É um texto um pouco grande, mas a gente consegue. Aproximando-se então, Pedro disse-lhe: Senhor, quantas vezes errará contra mim o meu irmão e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Diz-lhe Jesus: Eu não te digo para perdoares até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É por isso que o reino dos céus foi assemelhado a um rei que quis fazer contas com os seus escravos. Tendo ele começado a fazer as contas, veio ter com ele um devedor de 10.000 talentos. Não podendo ele pagar, o Senhor ordenou-lhe que se vendesse a si próprio, como a mulher, os filhos e tudo quanto tinha, e que pagasse. Caindo ao chão o escravo, prostrou-se diante dele, dizendo: Sê bondoso comigo e pagarei tudo de volta. O amo, sentindo pena daquele escravo, mandou-o embora e anulou-lhe a dívida. Tendo saído aquele escravo, encontrou outro escravo que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, pôs-se a estrangulá-lo, dizendo: Paga o que me deves. Caindo ao chão, o outro escravo falou-lhe, dizendo: Sê bondoso comigo e eu pagarei de volta. O primeiro escravo não queria, foi-se embora e atirou o outro na prisão até que ele o pagasse o que devia. Vendo os outros escravos o que acontecera, sentiram grande tristeza e foram encontrar com o amo, contando-lhe tudo o que se passara. Então o amo disse: Escravo mau, eu te perdoei toda a dívida quando me pediste. Não devias tu ter sentido pena daquele que é escravo como tu? Tal como eu tive pena de ti? E zangando-se, o amo dele entregou aos torturadores até ele pagar tudo o que devia. Assim, meu Pai, o Celeste, procederá convosco, se não perdoardes dos vossos corações, cada um de vós ao vosso irmão. Muito bem. Precisa fazer outro. Pode fazer uma leitura na versão pastoral? Pode ler para a gente, Antônio? Você tem... CNBB. Pode, acho que vai ficar mais claro. Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7.
O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele, pedindo: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava: tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que estava devendo. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O Senhor irritou-se e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. É uma parábola com tons fortes, né, também. E a gente tem que ter cuidado com esse final, já vou chamar a atenção, né, para a gente não desfigurar a parábola e nem o evangelho, né? Então a gente vai com calma para a gente compreender. Bem, sempre a gente falou, né, no encontro passado, que uma parábola em geral ela compara, normalmente ela tem só dois personagens ou duas atitudes, né, que são postas lado a lado para ser comparadas. E ela convida quem está ouvindo a tomar partido de uma das atitudes, de um dos personagens, né? Então aqui já também fica claro que nós temos dois personagens, aliás, temos três, né? Mas sim, de modo especial são dois, né? Bom, primeiro tem o rei e tem o escravo que é perdoado, tem o companheiro dele, né? Ao qual ele não perdoa, né? Então são esses personagens principais. Agora Jesus conta essa parábola num local muito significativo da obra de Mateus. A obra de Mateus ela é composta de 5 grandes discursos de Jesus, né? O primeiro discurso é o Sermão da Montanha, lá no início, dos capítulos 5 a 7. Depois tem o Sermão Missionário, no capítulo 9, 11. E depois tem o Sermão das Parábolas, que é o terceiro, no capítulo 13. E agora nós chegamos no quarto sermão, no quarto grande discurso de Jesus, que é um discurso comunitário. Então, até se você fizer esse exercício em casa, de olhar o capítulo 18 inteiro, você vai perceber que é Jesus falando para os seus comunitários, para os mais próximos, né, para os seus discípulos, né? Mateus está trazendo isso, está organizando essas falas de Jesus como se fosse para a sua comunidade. E o fio condutor de todo o capítulo 18 é o perdão entre irmãos. Agora, se há um chamado insistente para que os irmãos se perdoem um ao outro, o que vocês acham que está acontecendo na comunidade de Mateus?
Se o Mateus precisa insistir sobre o perdão, é porque está tendo muito conflito, né? Provavelmente, quando a gente percebe, principalmente esse capítulo, que é inteiro falando de perdão, né? O trecho logo anterior é aquele que fala para repreender o irmão, né? E depois, se ele não se corrigir, chama um ou dois, se não leva para a assembleia, enfim. Logo mais acima tem a versão de Mateus que ele fala da parábola das ovelhas, da ovelha perdida, né? Que ele tem a mesma narrativa de Lucas, só que aqui ele desloca justamente para esse sermão, para esse discurso, que é o discurso para a comunidade. Então, no finalzinho dele, nós temos a parábola de hoje, e ela aparece Pedro perguntando. O que indica essa pergunta de Pedro? O que será que indica essa pergunta do Pedrão? Por que ele faz essa pergunta? Por que vocês acham? Por que ele fala só 7 vezes? Pois é, por que ele fala só 7? Por que será que o Pedro pergunta isso? Senhor, seu Sardi? Bem, o 7 é o número da perfeição, ok. Você sabe por que o 7 é da perfeição? Na antiguidade, o 7 é associado... Bem, a cultura judaica é uma cultura do povo ligado da terra, né? Então, vocês sabem que a lua muda a cada 7 dias, né? Então, é importante para a colheita, né? Então, é como... E para a plantação também, claro, né? Então, nesse ciclo agrário, como a lua é muito importante, eles contam de 7 em 7, né? Então, assim, é como se de a cada 7 dias começasse uma nova criação na cultura judaica, né? Então, para eles, o 7 é a perfeição por conta disso, né? Uma obra perfeita nesses 7 dias, né? Mas, bem, depois desse passeio, por que 7? Por que o Pedro pergunta, será? Lembrando que normalmente o Pedro, quando aparece nos evangelhos, ele representa o grupo dos discípulos, né? Daqueles mais próximos, né? Por que ele pergunta, será? Será que ele está pensando na comunidade já de Mateus? Será que a comunidade de Mateus quer pôr um limite para o erro do irmão? Parece, né? Senhor, mas até quantas vezes mesmo, né? Na tradição dos rabinos da época de Jesus, se dizia que tinha que perdoar até 3 vezes. Então, Pedro meio que já está largando essa possibilidade, né? Ao invés dele perguntar se perdoa o irmão 3 vezes, ele já pergunta se perdoa 7. Até 7. Já, de repente já tinha alguém que tinha errado 3 vezes, né? E Jesus responde, não 7, mas 70 vezes. Outra coisa na numerologia judaica, né? No simbolismo, que sempre que um número é replicado 3 vezes, ele representa o máximo desse número, né? É por isso que vocês têm medo lá do 666, né? Que é 3 vezes, né? Aí, nossa, como 6 é um número imperfeito na tradição do judeu, né? Nossa, 666 é a marca da besta, é o número... Meu CPF é 666. Olha! Nossa! É ela que tem a marca. Eu não creio. Aí eu falo, conversa logo, mãe, quais são números? Ela não pertence a mim. Né? A figura de Pedro foi interessante. Sim. Porque ele sempre está provocando, né? Sim. Ele está sempre provocando. Vamos imaginar que Pedro fez essa pergunta. Exato. Não tinha a parábola.
Uhum. Quantas vezes nós deveríamos perdoar? Perfeito. Mas o número a besta não é o Papa, né? Vocês já estão ligados, né? Às vezes a gente é besta, né? Mas a besta lá do Apocalipse, que tem o número 666, né? 666, é a soma das letras. Vocês sabem que no romano, cada letra vai equivale a um número, né? Aí quando soma a palavra César Nero, né? Refere-se a Nero lá, né? Kaiser Nero, aí dá 666. É uma forma cifrada de falar mal do imperador na época, mas, né? Então, mas só depois desse passeio de novo, para dizer que quando o número é repetido 3 vezes, é o máximo do que ele simboliza. Então aqui Jesus representa também isso, né? É simbólico, não é para você ir na calculadora e ver quantas vezes você vai perdoar, né? 70 vezes 7, né? Mas é para dizer que é infinito. O convite é esse, né? O convite Perdoar sempre. Perdoar sempre. O convite é esse. Aí, no caso, a gente perdoa, você vai perdoando, aí a pessoa continua. Por isso que eu quero, por favor. É como um amor, ele não desmente. Aham. Ele vai embora, ele não se assim. Fazendo a nossa parte, né? Exato. Acho que outros tomam vergonha também. Às vezes o perdoar, não é também pra você ir tomar chá da tarde na casa dele 5 horas, né? Você perdoa, porque às vezes quando você perdoa, você está libertando, né, a si mesmo, né? Aquilo que lhe ofende, né? Quando você libera o perdão. Ele tem que ser muito objetivo. Uhum. Né? Na realidade, de que forma que eu vou perdoar? Né? É só da boca para fora ou é de dentro para fora? Sim. Né? Então tem toda uma história nossa em termos de cristão, em termos de missão de Cristo, missão de Cristo, né? Da missão, Uhum. o que Cristo realmente ensina para nós. De que forma que eu devo perdoar? Aí diz aqui, 70 vezes 7, né? Uhum. Mas também ele diz para nós, de que forma que eu devo perdoar? Né? Só da boca para fora? Ou é só para satisfazer aquele que eu estou perdoando? Ou serve no coração? Coração. Uhum. Bem, vamos adentrar então na nossa parábola propriamente dita, né? Sempre lembrando, não é que essa história aconteceu. Uma parábola não é uma coisa que necessariamente aconteceu. É uma comparação. Mas Jesus olha a partir da realidade. Poderia ter acontecido, né? E tem aqui uma questão que a gente vai perceber que é típica das parábolas, o exagero, né? Então, o reino dos céus é semelhado a um rei que foi fazer as contas. Quem está ouvindo Jesus na época conhece essa realidade, de fato, né? O rei governa estabelecendo pessoas, né? Servos, escravos, que vão cuidar cada um de um pedaço do reino. E normalmente a cada final de ano eles faziam uma reunião para saber o que tinha acontecido, né? Para o cara prestar conta, né? E veio o primeiro que vem, segundo a parábola, deve 10.000 talentos. Ou esse rei era muito descuidado, ou esse cara roubava muito bem, né? Que é um bom ladrão, um valor muito alto, né? Essa média, né? Tem uma discussão danada nas referências antigas, mas o talento é uma unidade de peso, de metais preciosos, né? Normalmente o ouro, a prata, o cobre, enfim. Aí tem fonte que diz que é 20 quilos, tem outras que diz que é 30, tem outras que diz que é 40. Enfim, é muito quilo, é muito ouro, é muito dinheiro. A ideia aí da parábola é dizer que era uma dívida impagável, né? Já chama atenção quem está ouvindo, porque esse rei é muito descuidado, é muito bondoso e muito descuidado, porque o cara roubou aí
10.000 talentos. Ele não tinha com que pagar, não tem como pagar uma dívida dessa, né? Um escravo. E aí o que ele faz? Ele se coloca de joelhos, cai ao chão, e se humilha e implora a misericórdia, né? Quem está ouvindo provavelmente conhece bem também essa imagem, né? De algum servo que teve algum problema na administração e que vai implorar. Agora, o que é estranho na parábola? É que o rei perdoa. Do nada, né? É muito rápido. Quem está ouvindo também se estranha. Uai, esse rei é bondoso assim? Só o cara pediu por misericórdia e já foi perdoado, sem nenhuma exigência? E aí aquela coisa, se a parábola acabasse aqui, estava todo mundo feliz e tranquilo, né? Era tudo muito bonito. Pô, é que nem a do filho, que depois a gente vai ver, né? Se para na primeira parte, tudo tranquilo, muito bonito. Era fácil perceber, né? Deus que perdoa as dívidas enormes, né? Mas esse homem sai da audiência com o rei. E aí ele encontra um servo igual a ele, né? E devia quanto? 100. Até a tradução ali da Antônia já disse uma quantidade irrisória, né? Quer dizer, 100 moedas. É como se ele devesse 100 diárias, digamos assim, 100 dias de trabalho para o outro, né? E é engraçado que Jesus vai construindo a parábola de modo que esse outro, o segundo escravo, faz exatamente a mesma coisa que o primeiro, né? Cai no chão, né? Se ajoelha, se humilha, pede. Não diz que não vai pagar, né? Ele pede prazo, né? Me dá um pouquinho de prazo que eu vou pagar a dívida. Mas o cara que acabou de ser perdoado não está muito... não aprendeu nada, né? Não. Vai mandar prender o caboclo. Quando o pessoal vê, na segunda parábola, né? O rei chama ele de novo e manda... Zangando, se entregou aos torturadores até pagar tudo o que devia, né? É só ter cuidado nesse final, né? Porque é claro que dentro da perspectiva do Evangelho de Mateus, Deus também é justiça, né? Mas aí não se trata de uma vingança, ou de uma condenação, ou de um castigo, mas se trata do destino de todo ser humano que se fechou ao perdão, né? É como se ele mesmo tivesse excluído da vivência comunitária, né? Por isso que ele vai ser entregue para fora da comunidade, aos torturadores, enfim. Ele vai viver uma vida fechada em si. Percebe? Não é um castigo de Deus. É ele que vai se auto-excluir da vida da comunidade. Porque ele recebeu o perdão, mas não foi capaz de perdoar. Se a gente lembrar, no Evangelho de Mateus, como eu falei dos discursos, né? Mas o principal discurso do Evangelho de Mateus, o principal sermão da comunidade de Mateus é o da montanha. E lá nós temos dois elementos que fazem conexão com esse texto. Naquela bem-aventurança que diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E na oração do Pai Nosso, que está lá ensinada por Jesus também, nesse grande sermão, do capítulo 5 ao 7, né? Que a gente diz, na tradução mais antiga, mais correta, seria: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quer dizer, assim é do mesmo jeito, né? Quer dizer, a gente coloca uma condição no perdão, né? A gente diz que pede para Deus perdoar a gente na medida que a gente perdoa o próximo que nos deve, né?
E quando a gente não perdoa? Eu acho que o modo de se encontrar ali foi a forma como ele cobrou. Uhum. Né? Então, é interessante como, por exemplo, ela vai nos encaminhando para algumas coisas, a forma como você trata as situações. Né? Sim. Na primeiro ele foi lá com ele, mas ele foi perdoado por quê? Ele clamou por ele, por aquilo. Né? Ele cobrou de uma forma tão diferente. Né? Esse outro não, ele não foi nem cobrou, mas ele já foi castigando mesmo. Né? Pegou Então, pelo assim, colarinho. Exatamente. A parábola também ela está nos encaminhando a isso. Né? De forma que nós devemos tratar aquilo que muitas vezes não está sendo, não é correto. Uhum. Nós, como missão, como igreja, como comunidade, como que devemos tratar aqueles que estão em dificuldade, com dificuldade. Né? E Também assim, olha muito daquele lado, se a gente for olhar, poxa, a parábola ela encerra mais ou menos querendo mostrar que Cristo é um castigador. Ah, sim, por isso o cuidado, né? Isso. Por isso que na parábola Uhum. precisamos ter cuidado. Porque Sim. a parábola não é isso. Uhum. O que mais que chama a atenção da gente? Que a gente não comentou ainda. O senhor Inácio chamou a atenção, uma coisa interessante que, né, provavelmente esse escravo que devia 10.000 talentos, ele, o servo, seja como for, a tradução, ele era alguém importante para ter conseguido desviar tudo isso, né? E se ele encontra, né, dentro da hierarquia do mundo antigo, né, ele encontra alguém que é menor do que ele, né? Então talvez seja importante para a gente também, principalmente nós lideranças, né, que conduzimos os encontros ou que conduzimos a catequese, como que a gente faz a nossa ação misericordiosa para aqueles pequenos que a gente encontra, né? Para aqueles que vêm até nós, seja procurando um sacramento, seja, enfim, procurando alguma informação, enfim, procurando um socorro. Como tem sido a nossa ação misericordiosa a esses, né? Será que a gente age também como o servo aí que foi perdoado, todo dia é perdoado um caminhão de pecado, mas quando vê o erro do coleguinha, a gente aponta o dedo, né? A gente não, eu espero que não, né? Quer dizer, o povo aí fora, né? Mas é o que ele está repetindo. Sim. Nós hoje, por exemplo, somos de comunidade, que conhecemos com esses ensinamentos, a leitura ela está nos caminhando a isso, mostrando também de que forma devemos tratar aqueles que erram, estão também no mesmo, na mesma circunstância. Sim. Ele quer ser perdoado, né? Porque nem todos têm o mesmo tamanho do outro. Perdoar alguém, isso a Uhum. gente vê muito na comunidade nossa, né? Ele gostou de ser perdoado. Como ele teve que perdoar. Então, esse é nosso evento também. Tudo na vida, na nossa caminhada. Sim. Sabemos que não somos perfeitos, temos que mudar cada dia. Né? Fácil não. Ah, vou perdoar, né? Para pensar. Isso machuca tanto. Mas aí, a gente trabalhando na comunidade, a gente encontra tudo quanto é tipo de pessoas, né? Sim. A gente conviver com elas. Aí a gente já tem que aprender a ser o coração. Coração de carne, né? É. A gente vê muita coisa na comunidade. E as pessoas que trabalham com a gente, às vezes, tem um coração bom e quer estar, e diz assim, meu Deus do céu. A gente convive com muita gente com coração duro mesmo. Está lá falando a palavra de Deus. Eu sempre digo assim que as pessoas do coração duro, eles usam Deus para dizer que tem um coração bom, mas não convivência eles... Eu falo porque O exemplo de vida, né? O exemplo de
Fora quando não usa a palavra como chicote, né? Ela mostra também três classes Aham, de situação. O rei, o que está abaixo do rei e aquele que está abaixo daquele sim. menor ainda. São três classes de situação que ele está mostrando para nós. Né? Então, o rei, que, por exemplo, deveria não perdoar, Sim, perdoou. Né? exato. Quando a gente olha assim, por o rei, né? Mas ele perdoou. Aquele que clamou por ele. Né? E se a gente, como a gente, na parábola, claro, mas a gente consegue olhar os personagens, né, que aparecem, né? Claro que a gente consegue identificar esse rei da parábola como Deus, né, o pai de Jesus. O que é muito perdoado, me parece que dentro da perspectiva de Mateus, ele está falando da sua comunidade, né, que recebeu o perdão e que não consegue, porque tem um problema na comunidade de Mateus. Ela é uma comunidade bem judaica, bem fechadinha, e aí ela está numa crise interna se ela aceita estrangeiros ou não dentro da comunidade, né? Que ela é ela se julga muito certinha, né? É uma comunidade que vem de tradição dos fariseus lá do templo, então ela tem ali um apego à lei do Antigo Testamento muito forte, né? Então tem essa crise ali na comunidade. Me parece que esse servo, que é o servo que deve pouca coisa, né? Provavelmente faz uma menção a esse estrangeiro que a comunidade não está sabendo acolher, né? Então talvez seja um convite aí, para além de pensar no capítulo 18 como uma questão pessoal, né? Claro que a gente se coloca, né? Mas pensar numa questão comunitária mesmo, né? Será que as nossas comunidades, as nossas SEBs, os nossos grupos, como elas agem com aquelas pessoas que erram no nosso meio, que se enraivecem às vezes e falam alguma coisa que magoam os outros? Como que a gente age, né? É fácil? Não é fácil, Docilete, né? Mas não tem... Infelizmente, como diria Jesus, Quando que for de tudo tem que isso, carregar a cruz. Sim? quando que for tudo é acolhimento. Vamos olhar lá na página 15. Alguém tem mais algum comentário, gente? Dúvida, angústia? Levar o pé da letra. Vamos lá. Na página 15, logo embaixo tem essa introdução ao tema. Aí eu vou ler, aí depois a gente vai pulando. Cada um lê um parágrafo do Saboreando a Palavra. Até que não é muito extenso esse texto. A parábola de hoje está inserida no discurso comunitário, no conjunto da obra de Mateus. É o quarto dos 5 grandes discursos de Jesus. É um texto, na página 15, bem embaixo, introdução ao tema. É um texto que visa orientar o modo de agir da comunidade. Agora eu estou na 16. Nesse sentido, podemos dizer que ela tem 2 objetivos principais: levar os comunitários a perceberem que o perdão que recebem de Deus Pai é um dom gratuito e estimular a viver esse gesto dentre os irmãos da comunidade, visto que é em vão pedirmos o perdão a Deus se não estivermos dispostos a perdoar o próximo. Aí pode pular para o dirigente do Saboreando a Palavra. Pode ler outra pessoa. Para entendermos bem a mensagem dessa parábola, não podemos nos prender a cada ponto específico, mas olhar o quadro geral. Devemos entender também que toda parábola é uma aproximação da realidade, que usa de simbologias e comparações para transmitir uma mensagem. É preciso destacar esses aspectos para que não façamos uma leitura equivocada e retiremos do texto uma imagem de um Deus vingativo, que é o oposto daquele pregado por Jesus. O acerto de contas entre o rei e os seus súditos
era algo bem conhecido na cultura da época. Pelo menos uma vez ao ano, os principais funcionários do rei deveriam prestar conta de sua administração. O que causa estranheza é a quantia altíssima que este servo devia. Sem dúvida, ele deveria ser alguém de confiança absoluta do rei. Mesmo assim, se corrompeu e embolsou o dinheiro de seu patrão. Ao perceber que seria vendido com toda a sua família, só restava lhe suplicar por misericórdia. O segundo ponto de estranheza é o perdão imediato do rei diante de seu pedido. Será mesmo que o Deus Pai de Jesus age assim? Será que agora os pobres podem ter esperança? Tendo sido perdoado de uma dívida impagável, o servo, ao sair, deparou-se com alguém que lhe devia uma quantia muito menor. Chega a ser um valor irrisório diante daquilo que ele fora perdoado. Mas ele não aprendeu nada com o patrão. Em vez de oferecer o perdão gratuito, fechou-se em seu egoísmo, mandou castigar seu companheiro. Sua ação denuncia os perigos de a comunidade esquecer-se de toda a graça, de todos os dons que recebeu de Deus e agir de forma hipócrita entre os membros quando eles erram. Assim, a comunidade contradiz o projeto de Jesus e do Pai, quando classifica o pecado, determinando se é perdoável ou não, quando impõe limites ao aplicar o perdão. Longe de comparar Deus a um soberano vingativo, o que Jesus ensinou com essa parábola foi reforçar o ensinamento necessário e urgente para o bem da comunidade, que insistia em negligenciar. Assim, Jesus apenas reforçou o que já tinha dito ao seu primeiro o da montanha. Pois se perdoardes aos homens os seus pecados, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Podemos assim colocar o perdão como critério de reconhecimento para saber se uma comunidade, cristã ou não, se restringe ao perdão e quantifica ou qualifica o pecado. Estão lá, então está longe de ser aquela sonhada por Jesus. Muito bem. Então, assim a gente fecha o nosso primeiro tema. Deixa eu dar um